Início aos pronunciamentos. Ouviremos a Defensora Pública Geral do Estado de Minas Gerais, doutora Cristiane Neves Procópio Malar. Bom dia a todos. Cumprimento os caros colegas todos aqui presentes. Eu inicio os cumprimentos aqui na mesa ao nosso palestrante, Dr. Renato Faloni de Andrade, que vai proferir hoje uma palestra As Ações de Família no Novo Código de Processo Civil. O Dr. Renato Faloni, ele é defensor público na comarca de Alfenas e ele é professor de Direito Processual Civil na Unifenas, mestre em Direito pela também Universidade de Ribeirão Preto. E é uma honra, doutor Renato, recebê-lo aqui hoje na Defensoria Pública, na capital, para esse primeiro congresso de processo civil, e que era um anseio aqui dos colegas e que estamos fazendo e realizando com tanto carinho no curso de formação dos nossos defensores públicos aqui do 7º concurso. E cumprimento também a nossa querida Ana Lúcia Gouveia, coordenadora regional Mata 1, minha colega, defensora pública da área de família, também com atuação na comarca de Juiz de Fora, e que será debatedora deste painel. Cumprimento o nosso presidente da ADEP, doutor Eduardo Generoso. Quero fazer um cumprimento especial ao nosso próximo palestrante, que já está aqui presente, doutor Maurício Ferreira Cunha. Ele é juiz de direito, diretor do foro da comarca de Poços de Caldas, onde atua também com vários defensores públicos, colegas aqui nossos dessa comarca. E o nosso colega que será debatedor do painel Conciliação e Mediação no Novo Código de Processo Civil, doutor Leonardo César Mateus, com atuação na comarca de Guaxupé. Doutor Leonardo também está cursando o mestrado em Ribeirão Preto, e o tema do mestrado, doutor Leonardo, é cidadania. Ele fala sobre acessibilidade, um tema também muito interessante. Eu quero fazer um cumprimento especial aqui à equipe da Defensoria Pública Geral, na pessoa da doutora Ellen, da doutora Eden, nossa coordenadora do atendimento. Com muito carinho, os colegas aqui do 7º concurso, que estão participando do curso de formação, todos os colegas aqui da capital metropolitana, interior, que estão presentes e que nos assistem. Um abraço especial em razão do tema hoje, que são as ações de família no novo Código de Processo Civil, aos meus caros colegas que atuam nas varas de família da capital. Eu quero deixar esse abraço especial porque, não em razão da presença hoje, mas em razão do companheirismo desses colegas durante anos em atuação nas varas de família. E eu estava conversando agora há pouco com a nossa amiga aqui, doutora Ana Lúcia, como a atuação nas áreas de família hoje tem sido estratégica, e eu disse isso também na abertura do curso de formação, para a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Isso reforça a atuação extrajudicial da Defensoria Pública. Eu tenho pedido apoio para os colegas agora, e é uma ação conjunta da Defensoria Pública, com o apoio da ADEP, do Tribunal de Justiça e do Governo de Minas, o próximo projeto da Defensoria, que será o casamento comunitário. E teremos, se Deus quiser, eu falo que não serão 1000 casais, não, serão 1003 casais para o próximo casamento comunitário no dia 11 de dezembro. Eu peço o apoio de todos com a divulgação do projeto, porque a intenção é trabalharmos a família com a construção e a reconstrução dos vínculos familiares, e com isso, com política institucional da Defensoria Pública, estamos não só prevenindo a criminalidade, mas transformando realidades e resolvendo inúmeras questões sociais. E como agentes de transformação social, esse é o nosso dever e a nossa missão como defensores públicos. Então, o tema é muito pertinente, iniciarmos o tema no painel de hoje. Eu torno aberto, então, novamente, o primeiro Congresso de Processo Civil da Defensoria Pública, com essas poucas palavras, e desejo a todos um excelente dia, com excelentes palestras, e pretendo voltar à tarde para finalizar mesmo com vocês,
Eu sei que foram 3 dias intensos, com muitas palestras, eu tenho certeza que palestras muito positivas, dias muito produtivos, mas eu tenho certeza que será muito engrandecedor para todos nós. Agradeço mais uma vez a presença de todos, peço desculpa porque eu vou precisar me ausentar em razão de uma agenda extensa, mas quero muito que esse aprendizado seja muito positivo para todos vocês. E estão me recordando aqui para enfatizar um outro projeto importante que está em andamento também na Defensoria Pública, que é o Direito a Ter Pai. As inscrições também, e aí é um projeto em âmbito estadual, que ocorrerão até o dia 16 de outubro, e que será muito importante o apoio de todos também nesse projeto, que também está ligado com a atuação na nossa área de família. Não só na capital, mas esse ano está sendo realizado simultaneamente em 35 comarcas, incluindo a capital. Então, contamos com o apoio de todos. Esse ano nós temos como parceiros, além dos nossos parceiros tradicionais, do sistema de justiça e dos próprios poderes, com relação ao direito a ter pai, o Bruno, da dupla Bruno e Marrone, não sei se vocês já assistiram, já iniciou a veiculação na Rede Globo, da propaganda com o cantor Bruno, do projeto Direito a Ter Pai, ficou muito interessante. E temos também, eu digo até como padrinhos mesmo, o César Menotti Fabiano, que gravou na última sexta-feira um VT muito interessante com relação ao casamento comunitário. Então, em breve, a gente está acabando de formatar esse vídeo, irá também para a Rede Globo Minas, e a gente espera que, com isso, as pessoas também fiquem motivadas a casar. Então, gente, foco nas famílias, foco no amor, e a gente espera mesmo que vocês se envolvam nesse projeto, se envolvam mais que nesse projeto, vocês se envolvam nessa causa, que é uma causa, não é só uma causa nossa da Defensoria Pública, é uma causa do cidadão. Obrigada, bom dia a todos. Para coordenar os trabalhos deste painel, passamos a palavra para a Defensora Pública, Ana Lúcia Gouveia Leite. Eu vou ficar em pé, porque senão ninguém me vê direito. Bom dia, colegas. É mais uma vez estar aqui com todo mundo de Belo Horizonte, colegas do interior. É sempre um prazer muito grande. Eu agradeço a Cris de ter me convidado para essa mesa. E muito feliz estou em apresentar um colega tão preparado que vai nos elucidar tantas dúvidas, né, nas questões de ações de família no novo Código de Processo Civil. Dr. Renato Faloni de Andrade, defensor público no Estado de Minas Gerais. Fazer até um silêncio, porque é o maior título que existe, né? Professor de Direito Processual Civil no curso de Direito da Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, mestre em Direitos Coletivos e Função Social do Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, UNAERP. Pós-graduado em Docência no Ensino Superior pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, UNIS-MG. Então, com enorme prazer, gostaríamos de ouvi-lo. A palavra está dada. Santíssima Senhora doutora Cristiane Neves Procópio Malardi, digníssima Defensora Pública Geral, eu, ao cumprimentá-la, cumprimento também a doutora Ana Lúcia Gouveia Leite, Defensora Pública lá de Juiz de Fora, minha colega das varas de família, das lides familiares.
minhas senhoras, meus senhores, meus caros defensores públicos. Hoje é um dia de muita alegria, de muita satisfação para mim estar aqui com vocês, porque revejo velhos amigos, revejo companheiros de caminhada na Defensoria Pública e também encontro com os novos defensores públicos que vêm engrandecer as nossas fileiras, vêm trazer sangue novo para a nossa defensoria. E quando nós presenciamos a entrada de novos colegas, nós sentimos a evolução permanente que a Defensoria Pública vem conquistando ao longo dos anos. Isso é muito bom para a Defensoria Pública e também para o nosso assistido, que é a grande razão da nossa existência. Fico muito feliz também em estar com vocês, novos defensores, parabenizando-os pela posse, e digo que a felicidade ela é elevada ao quadrado, porque conversando com o colega Moacir, lá da comarca de Caratinga, ele me disse que 99% dos novos defensores são atleticanos, e isso é um motivo de grande satisfação para mim, para o Dr. Camilo e para o Dr. Leandro, que somos atleticanos desde a concepção. O tema proposto para amanhã de hoje são as ações de família no novo Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil, que está em vigor, ele é de 1973. Foi um código elaborado sob o comando do ministro Alfredo Buzaide, e esse código ele sofreu algumas modificações antes mesmo de entrar em vigor. E nós sabemos que a lei ela precisa acompanhar a evolução, ela precisa acompanhar a sociedade na qual ela é aplicada. Uma das piores coisas que existem é uma lei que não acompanha, uma lei que não atende aos anseios sociais, que não atende ao contexto social onde ela deve ser aplicada. E a partir da Constituição de 88, o nosso Código de Processo Civil ele passou a contar com algumas alterações específicas, algumas alterações particulares. Nós tivemos então a lei que modificou o agravo, tivemos a lei que criou a tutela antecipada, e assim por diante. Até que a comunidade jurídica chegou à conclusão de que o nosso Código Civil, de Processo Civil, havia perdido a sua organicidade, a sua unidade, e não atendia mais à sociedade na qual ele estava inserido. Era necessária a construção de uma nova processualística, de um novo Código de Processo Civil, com um viés constitucional que viesse atender àquele momento que nós vivíamos. Em razão disso, no ano de 2009, foi criada uma comissão. Essa comissão foi presidida pelo ministro Luiz Fux e teve como relatora a advogada, doutrinadora e professora Tereza Arruda Alvim Vambier. Essa comissão foi nomeada pela presidência do Senado e ela elaborou um novo Código de Processo Civil, um anteprojeto que passou por tramitação no Congresso Nacional e foi finalmente promulgado pela Presidente da República em março de 2015, portanto, há alguns meses. É bom lembrar que o nosso Código de Processo Civil vai entrar em vigor em março de 2016. E vou dizer aqui a vocês, talvez uma novidade para alguns, talvez alguns já saibam, e espero que vocês não desanimem após o que eu vou dizer, sobre a existência de um projeto de lei para poder aumentar a vacatio legis do nosso Código de Processo Civil. Há um projeto de lei, número 2913 de 2015, apresentado por um deputado do Maranhão, chamado Victor Mendes, que quer estender esse tempo de vacatio legis do nosso Código por mais 2 anos, para que ele entre em vigor apenas no ano de 2018.
está no Congresso, está iniciando esse projeto lá. Eu imagino que, em razão do nosso ambiente, né, do nosso panorama político, isso não vai ser aprovado antes que o código entre em vigor, né? Contudo, fica aí a notícia da existência desse projeto. O nosso código ele foi elaborado, passou por tramitação legislativa e é um dos códigos mais democráticos. Eu posso dizer que é o mais democrático dos códigos brasileiros. Se nós formos fazer uma análise histórica, nós vamos perceber que todos os códigos brasileiros eles foram redigidos, eles foram criados em um ambiente antidemocrático, em um ambiente ditatorial. Vejam vocês, o Código de 39 de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal são todos do Estado Novo, década de 40. Né? O nosso Código de Processo Civil que está em vigor foi elaborado sob a égide do AI-5 em 1973, entrando em vigor em 1º de janeiro de 74. O Código Civil que está em vigor foi aprovado em 2002, mas é fruto de trabalho de Miguel Reale, do ministro Miguel Reale, lá nos anos 70, foi aprovado só em 2002, é um projeto que foi aprovado mais de 20 anos depois da sua elaboração. E esse código é um código democrático porque durante a elaboração do anteprojeto, muitas reuniões existiram, muitas assembleias, debates, dos quais a comunidade jurídica participou, dos quais a população em geral participou e teve acesso, dando opiniões, dando elementos para que o código fosse a cara do Brasil, a necessidade que nós tínhamos de um Código Civil avançado, um código onde a comissão de juristas, ela primou sobretudo pela necessidade de resolver problemas, simplificando e agilizando o processo. O grande mote do código é simplificar e agilizar os processos, porque nós temos embutido em nós, enraizado em nós, a ideia de que a justiça é lenta. E a justiça é lenta por conta da burocracia processual? Sim. A burocracia processual, ela atribui lentidão à justiça, mas nós temos outros elementos também que contribuem para essa lentidão. E não basta apenas nós modificarmos o Código de Processo Civil. É necessário modificarmos a postura do aplicador do direito, do trabalhador do direito. É necessário nós valorizarmos novos conceitos, novos elementos que produzam um processo mais rápido, um processo mais célere e que contribua para a efetiva realização da justiça. E essa comissão de juristas, ela elaborou esse código dentro desse parâmetro, dentro dessa linha de elaboração, simplicidade e agilização do procedimento. E ela estabeleceu alguns objetivos. Os objetivos que a comissão de juristas estabeleceu, primeiro, é estabelecer uma sintonia com a Constituição Federal. Eu falo que isso é a processualização da Constituição, não no sentido de rebaixar a norma constitucional, mas de explicitar dentro do Código regras constitucionais, para poder repetir para o aplicador de direito, olha, essas regras constitucionais devem ser respeitadas, porque estão na Constituição e estão explicitadas no Código de Processo Civil. E tudo isso foi trabalhado nas normas fundamentais do Código de Processo Civil, onde nós temos, por exemplo, no artigo 4º, a razoável duração do processo. Um processo que tem uma duração razoável e que atenda à necessidade das partes. Um processo que faça justiça de verdade, sem burocracia, de forma ágil e simples. Outra regra também que demonstra isso é a questão do contraditório em questões de ordem pública. Nós sabemos que, de acordo com o nosso Código de Processo Civil atual, o juiz ele pode reconhecer uma questão de ordem pública de ofício, sem comunicar às partes. Para privilegiar o contraditório, o novo Código de Processo Civil ele estabelece que o juiz, antes
de proferir uma decisão, ainda que a questão seja de ordem pública, ele obrigatoriamente ouça as partes. Isso é uma valorização de princípios constitucionais dentro do processo, explicitando a necessidade de obediência a esses princípios constitucionais que, na verdade, moldam a atuação de toda a comunidade jurídica e, sobretudo, a atuação de nós que somos processualistas, nós que trabalhamos com o processo. O segundo objetivo dessa comissão foi simplificar o processo, fazendo com que seja valorizada a realidade fática subjacente à causa. E aí nós temos algumas normas, algumas regras que buscam a simplificação do processo e buscam também valorizar as pessoas que estão envolvidas no litígio e valorizar o próprio litígio em si dentro de um contexto social onde ele está inserido. Por exemplo, a conciliação e a mediação se dão no início do procedimento, de acordo com o artigo 334, quando eu falo de procedimento comum, ordinário. Existe agora, antes mesmo da defesa do réu, uma audiência de conciliação e mediação para que sejam trabalhadas esses mecanismos, né, esses equivalentes jurisdicionais. Sobretudo na área de família, há uma valorização da mediação e da conciliação, como veremos a seguir. Também houve uma simplificação da matéria de defesa, fazendo com que a reconvenção se dê na própria contestação e não mais em peça apartada. A partir do novo Código de Processo Civil, a reconvenção se dá como um tópico da própria contestação, assim como a alegação de incompetência relativa, que no atual Código se dá por exceção de incompetência relativa, suspendendo a tramitação do processo principal, e no novo Código de Processo Civil, ela vai se dar como preliminar na própria contestação. Há também a possibilidade de intimação direta do advogado da parte contrária. Como que isso vai funcionar? O advogado, ele vai intimar o advogado da parte adversa através de carta com AR. É a intimação feita pelo próprio advogado. Lembrando que isso não se aplica a nós defensores, que temos a prerrogativa da intimação pessoal, prevista, garantida e assegurada por lei. Mas nós, como defensores, poderemos intimar o advogado da parte contrária, advogado privado, devidamente constituído, dos atos do processo por meio de carta com AR. O terceiro objetivo dessa comissão foi dar maior rendimento possível a cada processo. Adequar o processo ao caso concreto. E aí nós temos algumas modificações que vão fazer com que as partes possam alterar o rito procedimental. Façam com que o juiz possa alterar o rito procedimental, como, por exemplo, no artigo 139, inciso 6º do novo Código, que diz que o juiz poderá alterar o procedimento, adequando-o às necessidades concretas daquela causa. Há também a possibilidade de alteração do procedimento pelas partes. Quando eu tratar de direito que comporte autocomposição entre partes capazes, elas podem negociar sobre o processo. Hoje nós temos, dentro da conciliação, dentro da autocomposição, a negociação sobre o objeto do processo, sobre o direito material. E com o novo Código de Processo Civil, nós teremos a negociação sobre o processo em si. As partes maiores e capazes, litigando sobre direito disponível, poderão negociar sobre regra processual, como, por exemplo, renunciar ao direito de recurso, renunciar à produção de determinada prova. Eles podem fazer isso. Isso é chamado de negociação processual. Poderão também, juntamente com o juiz, estabelecer um calendário processual. Vão sentar as partes, seus advogados e o juiz vão estabelecer um calendário processual. A defesa será apresentada, por exemplo, até dia 30 de outubro. A nossa audiência de instrução e julgamento será realizada dia 12 de dezembro e a sentença será proferida pelo juiz dia 1º de fevereiro. Esse calendário, estabelecido e aprovado pelas partes em conjunto com o juiz, ele vincula todos
os participantes do processo a ele e ninguém mais será intimado. Eu vou saber que tal dia, tal hora, eu vou ter uma audiência de instrução e julgamento, porque já tem um calendário previamente estabelecido para aquele processo. É uma possibilidade também prevista no novo Código de Processo Civil. O quarto objetivo dessa comissão é dar organicidade às regras processuais. Eu dizia no início que com as reformas ocorridas, sobretudo após a Constituição de 88, nos anos 90 e nos anos 2000, o nosso código ele perdeu um pouco da sua organicidade, da sua unidade, e era preciso organizar isso. E o novo código ele foi organizado mais ou menos como foi organizado o Código de 39. Então ele tem uma parte geral, composta de 6 livros, e tem uma parte especial, composta de 4 livros, 3 livros e mais um livro complementar. Tudo isso para entrar em vigência a partir de 2016, se o legislador ordinário assim permitir. Após essa breve introdução sobre o nosso Código de Processo Civil, essas linhas gerais, nós vamos entrar nas ações de família no novo Código de Processo Civil. E as ações que nós vamos tratar aqui hoje são o cumprimento de uma sentença, cumprimento da sentença que obriga a prestação de alimentos. Existe o cumprimento da sentença e existe também a execução do título extrajudicial que fixa os alimentos. A execução de alimentos fundada em título extrajudicial, já disse, o divórcio e a separação consensual e a extinção da união estável e a modificação do regime do matrimônio e também a interdição. Vamos tratar desses procedimentos sobre os aspectos da mudança. Vamos ver o que mudou e aquilo que nós vamos aplicar e aquilo com o que nós vamos nos deparar a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Não existe ainda nada formado, existe hoje no mercado existem várias doutrinas sobre o assunto, sobre o Código de Processo Civil de 2015, mas nós estamos ainda em uma fase de busca de entendimento, uma fase onde nós estamos percebendo, nós estamos namorando a legislação, né? Extraindo dela aquilo que o legislador quis, que é simplificar e agilizar, e nos preparando para a aplicação do Código de Processo Civil a partir da sua vigência em março de 2016. E é a partir da aplicação desse Código em março que nós vamos ver se realmente essa nova legislação ela atendeu aquele comando do legislador de simplificar e agilizar as ações, sobretudo as ações de família, onde as pessoas têm uma necessidade extrema de resolução dos seus problemas, de agilizar aquela solução, porque aquilo envolve muito profundamente questões afetivas, questões da sua própria vida, e a vida não se resolve enquanto não se resolve uma ação de família, só que a percepção sobre a real, o real efeito do Código de Processo Civil vai se dar a partir de março. Nós temos agora a legislação e alguns apontamentos sobre essa legislação, nos preparando para a aplicação desse código. E o primeiro procedimento é um procedimento que está na parte dos procedimentos especiais, que trata das ações de família. É um procedimento, digamos, especial, mas genérico, para algumas ações de família. Ele é aplicável, de acordo com o artigo 693, às ações de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação, aplicando-se subsidiariamente ainda às ações de alimento e às ações do ECA. Esse artigo 693, ele traz então a
as ações onde nós vamos aplicar esse procedimento, que vai do 693 ao 699. Vejam vocês que esse procedimento, ele é aplicável às ações contenciosas de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável e também de guarda, né, de filiação e subsidiariamente as ações do ECA e as ações de alimentos. A ação de alimentos continua sendo regulada pela Lei 5.478 de 68. Mas tem uma aplicação subsidiária desse procedimento do 693 ao 699. E observem, apenas ações contenciosas. E esse procedimento, ele é aplicável também, de acordo com o entendimento doutrinário que está se sedimentando, a outras ações de família, fazendo com que esse procedimento, esse enunciado do artigo 693, ele seja apenas exemplificativo, de acordo com a doutrina e de acordo até mesmo com o Fórum Nacional de Processualistas Civis. Tem um enunciado do Fórum Nacional de Processualistas Civis, enunciado número 72, que estabelece, nas ações de família previstas no artigo 693, este procedimento, nessas ações lá estabelecidas, lá mencionadas, elas são exemplificativas, fazendo com que esse procedimento seja aplicado a toda ação de família para a qual não exista algum procedimento especial, desde que seja jurisdição contenciosa. E aí vem a primeira observação do artigo 693, que diz respeito à separação, porque nós sabemos que com a emenda constitucional 66 de 2010, a doutrina, ela caminhou no sentido de extinguir a separação judicial. E tudo passou a ser resolvido na seara do casamento com o divórcio, extinguindo-se a sociedade conjugal e o vínculo conjugal de uma vez só, sem prazo. Eu sempre falo com os meus assistidos, e quando a emenda constitucional 66 de 2010 ela entrou em vigor, as pessoas até se assustavam, porque eu dizia que você pode contrair o matrimônio hoje e buscar o divórcio amanhã, se não gostou da lua de mel, se não gostou da noite de núpcias. E é tudo muito rápido. E por uma questão prática, e até acompanhando essa ideia da doutrina, a separação ficou de lado. Eu não faço separação judicial, seja consensual, seja litigiosa, desde 2010. Porque as pessoas, quando chegam, elas querem romper todos os vínculos que possam ligá-la à parte contrária, ao cônjuge. E você já extingue a sociedade conjugal e o vínculo conjugal de uma vez só. E isso estava vindo, ocorrendo normalmente, até que veio o legislador, no nosso novo Código de Processo Civil, e tratou desse procedimento da separação judicial contenciosa. Como fica a situação? Será que a separação volta a existir? Será que ela nunca deixou de existir, como alguns doutrinadores e algumas decisões entendem? Ou nós vamos continuar entendendo que a separação não existe, vamos continuar fazendo apenas os divórcios? Eu entendo a questão sob a seguinte ótica. Separação é um instituto de direito material. E o processo civil ele é formal, ele estabelece regras procedimentais, ele estabelece rito. E existe um rito de separação hoje em dia. Existe também a Constituição, na sua redação atual, que diz que o casamento pode ser extinto pelo divórcio. É necessário que o Supremo decida separação de acordo com o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição. Ela continua existindo ou ela não foi contemplada na Constituição a partir dessa emenda? Essa é uma questão que cabe ao Supremo, é uma questão de direito material. O processo não vai dizer, a norma processual não vai dizer que se separação existe ou não existe, ela apenas prevê o rito procedimental. Se o Supremo um dia disser que a separação existe, nós temos o procedimento da separação litigiosa para usarmos. Se o Supremo disser
que a separação não existe, que existe apenas o divórcio, isso vai cair no vazio e vai deixar de existir. A vida prática nos demonstra que a separação caiu no vazio já. Nós não fazemos, os defensores da área de família, poucos fazem, eu não sei se a doutora Ana Lúcia lá em Juiz de Fora faz alguma separação, mas isso nem se conversa mais. Os novos defensores vão se deparar com isso e vão ver. As pessoas nem conversam em separação. Os divórcios têm sido feitos normalmente, homologados normalmente, e a gente esqueceu que a separação existe. Normalmente quem chega lá para divorciar já está separado de fato há muito tempo e já não quer nem saber de manter vínculo com a parte contrária. O artigo 694 também trata das ações de família, ela vai do 693 ao 699, e esse artigo 694 ele fala sobre a necessidade da comunhão de esforços na busca da solução consensual do conflito. Solução consensual do litígio. É o que diz o artigo 694. E nas ações de família, sobretudo, há uma valorização da mediação e da conciliação, que são equivalentes jurisdicionais, são métodos alternativos de solução de conflito, que podem ser tanto judiciais quanto extrajudiciais, que buscam a solução consensual do conflito. É preciso colocar na nossa mente de trabalhador do direito, é necessário que os juízes, promotores, nós defensores, os advogados, comecem na área de família a abandonar aquela cultura demandista, abandonar aquela cultura bélica e passe a construir um sentimento conciliador, um sentimento que leve à solução consensual dos conflitos. Isso foi muito falado durante a tramitação do projeto e isso foi muito valorizado pela comunidade jurídica, porque as demandas de família elas têm uma particularidade que as demandas de outra natureza não têm. Qual é essa particularidade? Uma ação de cobrança, ela se resolve com a sentença do juiz, com o cumprimento voluntário daquela obrigação, ou até mesmo com o cumprimento da sentença. Satisfeita a vontade do credor, as partes se afastam e normalmente não vão ter nenhum tipo de relação mais. Mas nas demandas de família, todas elas são demandas que, uma vez solucionadas, não vão afastar as partes. Elas vão continuar se relacionando porque o trato familiar ele se estende no tempo. Toda vez que eu faço um divórcio ou entro com uma ação de alimentos, eu sei que aquela sentença que decreta o divórcio estabelece a guarda dos filhos, o valor da pensão, o regime de convivência do pai que não vai conviver diretamente, não vai morar com os filhos. Aquela sentença ela vai projetar os seus efeitos para o futuro, porque as pessoas continuam se relacionando, o pai continua convivendo com os filhos, continua tendo a obrigação de pagar pensão, e eu sempre digo aos meus assistidos, você está se divorciando da sua mulher, do seu marido, mas não está deixando de ser pai dos seus filhos? Isso vai se estender por toda a vida. E essa sentença, ela se projeta para o futuro, é por isso que é necessário um ambiente de conciliação para que nós possamos evitar futuras demandas, futuros conflitos. E dentro de um ambiente de mediação e de conciliação, que é o tema que o Dr. Maurício e o Dr. Leonardo vão tratar em seguida, nós sabemos que as próprias partes, elas participam da solução do conflito, elas participam da solução da lide, na mediação, construindo a partir do diálogo essa solução, e na conciliação, juntamente com o conciliador também, acolhendo essa conciliação, acolhendo a opinião do conciliador, fazendo com que haja um ambiente menos demandista, menos bélico, para se dizer assim. E é necessário, então, que nós passemos a construir na nossa mente essa cultura
de mediação e de conciliação. De acordo ainda com esse artigo 694, fica clara a autonomia das partes, né? Autonomia das partes, e nós verificamos aqui a aplicação dentro do processo daquele princípio da mínima intervenção estatal nas questões de família. É a aplicação desse princípio dentro do processo. O que o legislador quis é que as partes envolvidas dentro de um conflito familiar, elas passem a construir a solução para este conflito, podendo inclusive pedir a suspensão do processo para que elas se submetam à mediação extrajudicial, fora do ambiente judicial, o que muitas vezes contribui para a solução do conflito. Um ambiente mais informal, um ambiente mais tranquilo, onde as pessoas se sintam mais à vontade para conversar, expor suas ideias, os seus medos, as suas angústias, frustrações e mágoas. O ambiente judicial ele é muito formal. E é possível que as partes peçam a suspensão do processo para que elas se submetam a essa mediação extrajudicial ou até a um atendimento por equipe multidisciplinar de acordo com o que estabelece esse artigo 694. Seguindo, nós temos o artigo 695, que trata da petição inicial, que agora é elaborada de acordo com o artigo 319 do Código. Essa petição inicial, quando ela é recebida pelo juiz, o juiz, ao deferi-la, ele vai decidir sobre o pedido de tutela provisória, se existir, e aí há uma modificação também, porque nós deixamos de ter aquelas cautelares nominadas, nós passamos agora a ter apenas a tutela provisória, que se divide em tutela de urgência e tutela de evidência, e o juiz tem que decidir sobre isso. E o Código fala que o juiz não pode decidir contra a parte sem ouvi-la. É a valorização do princípio do contraditório. O juiz não pode decidir sem consultar a parte contra quem a decisão vai ser proferida, exceto nos casos de tutela provisória, de acordo com o artigo 9º, que são a tutela de urgência e a tutela de evidência. Nesses casos, ele pode decidir e postergar o contraditório para um momento posterior. E ao receber a inicial e decidir sobre eventual pedido de tutela provisória, o juiz vai mandar citar a parte contrária, mandar citar o réu para que ele compareça à audiência de conciliação e mediação. É o primeiro ato processual após a citação. O réu não é citado para apresentar defesa em 15 dias, como nós fazemos hoje. O réu será citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação. E vejam a particularidade dessa citação. Ela irá desacompanhada de cópia da petição inicial, desacompanhada da contrafé. Contudo, eu digo que o legislador tira com uma mão e dá com a outra mão, porque o artigo 695, ele estabelece que a parte poderá, se quiser, consultar os autos e ter acesso à contestação até mesmo antes da audiência de conciliação e mediação. Fica aqui a dica, né, prática. Eu não iria para uma audiência de conciliação e mediação assistindo ao requerido sem saber o teor da petição inicial. É necessário que nós saibamos até para verificar a necessidade, a possibilidade e a conveniência de conciliar ou buscar a mediação. Talvez exista na petição inicial algum fato grave que possa dificultar a mediação e a conciliação por parte do nosso assistido, por parte do requerido. Mas nós, como defensores públicos, devemos saber o teor da petição inicial. Então é necessário que façamos uso dessa regra do 695, da parte final, que diz que a parte ou o advogado poderá consultar a petição inicial para você não ser até mesmo surpreendido na audiência em saber o que está ocorrendo e o que alega o autor.
A citação, ela é pessoal, feita por oficial de justiça, não há citação pelo correio nas ações de família. E o prazo dessa citação é até 15 dias antes da audiência. Quando o juiz designa a audiência, manda citar o réu sem a contrafé e designa uma audiência, fazendo com que a citação seja realizada até 15 dias antes da audiência, para que a parte possa providenciar advogado, consultar o defensor público, se for o caso, possa promover a sua defesa de forma efetiva. Nessa audiência de conciliação e mediação, é necessária a presença de advogado ou defensor público. Até achei estranho essa semana, porque nós estamos implantando na nossa comarca já essas câmaras de mediação. Teve um curso lá e as pessoas fizeram o curso de mediação, depois foram fazer um estágio lá no fórum, na vara de família onde eu atuo, e nas audiências de conciliação nós fizemos mediação. E a mediadora disse às partes, não, porque a mediação é um método de solução de conflito, onde vocês vão construir a solução, e não é necessário nem advogado, ou defensor público, se quiser sair pode ficar à vontade. Eu falei, pensei, essa mediadora ela não foi bem instruída, ela não leu, né, a parte que trata das ações de família no novo Código de Processo Civil e na própria lei de mediação que está entrando em vigor daqui a pouco, que é necessária a presença do advogado ou do defensor público, até para orientar a parte, né, naquele momento ali. O artigo 696, ele trata da divisão da audiência de conciliação e mediação. É possível dividir, porque mediar, o pouco que a gente estuda sobre isso, o pouco que a gente vem estudando e tentando entender, buscando elementos para a nossa atuação, mediação não se dá em 15 minutos. Não é aquele tipo de audiência que o juiz vira para a parte, vai ter acordo ou não vai, porque senão eu vou julgar. Não é assim. Mediação, eu falo que demanda, como diz lá na minha terra, é necessário amolecer o coração da parte. É necessário você preparar o assistido para que ele entenda a necessidade e a conveniência de solucionar o seu conflito por meio da mediação. Isso demanda algumas sessões, é igual terapia, gente. Né? Tanto é que a lei estabelece que pode haver atuação de pessoas de fora do mundo jurídico, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que entendam o contexto social onde está inserido aquele casal, aquelas pessoas em demanda. É terapia mesmo, é desabafar, é falar por que o casamento não deu certo, por que não aceita uma pensão X, e jogar na cara do outro, às vezes alguma coisa que não conseguiu antes falar, e isso vai curando as pessoas, vai tirando delas aquele comportamento de resistência, fazendo com que elas construam uma nova relação a partir desse desabafo, vamos dizer assim. E, em razão disso, eu posso dividir a conciliação em tantas sessões quantas forem possíveis. Né? Mas aí não fala quantas sessões, e nem por quanto tempo. Nas demandas de família, não há uma regulamentação. Se eu for pegar lá no procedimento comum ordinário, lá também não fala quantas sessões vão existir. Mas lá diz que quando o juiz suspende o processo para que as partes se submetam à mediação, ela não pode ultrapassar o prazo de 2 meses a partir da primeira sessão. E aí nós temos 2 entendimentos que vão surgir ao meu sentir. O entendimento que se aplica a regra do procedimento comum, fazendo com que a mediação não se estenda por mais de 2 meses, enquanto as sessões forem necessárias e possíveis, de acordo com a disponibilidade das partes e do mediador. Mas há também aquele entendimento de que, se o procedimento não estabeleceu, e tratando-se de ações de família, onde é uma valorização da mediação e da conciliação, nós possamos fazer tantas quantas necessárias, desde que nós estejamos construindo o consenso. Desde que o mediador e os envolvidos percebam que caminhamos para a solução do conflito de forma consensual. Durante essa suspensão, né, para mediação, o juiz vai tomar algumas providências para evitar o perecimento do direito. É necessário, né, como estabelecer elementos provisórios,
decretar talvez uma separação de corpos e assim por diante. O artigo 697, ele estabelece o procedimento a ser seguido quando não há acordo. Se ao final da mediação e da conciliação as partes não construírem essa solução para o conflito, qual será o procedimento? Passaremos a adotar o procedimento comum, ordinário. E aí o artigo 697 nos remete ao artigo 335, dizendo que o réu terá 15 dias para apresentar a sua defesa. O prazo continua sendo de 15 dias, para nós defensores, prazo dobrado, em razão de prerrogativa prevista na legislação específica. Mas aí vai seguir o procedimento comum, ordinário do Código de Processo Civil, dali para frente não havendo consenso. Em seguida, o artigo 698, ele trata do Ministério Público, da intervenção do Ministério Público, que agora a intervenção não se dá mais, né, de acordo com o novo Código, o promotor ele não é mais fiscal da lei, agora ele é fiscal da ordem pública, aliás, da ordem jurídica, fiscal da ordem jurídica, e vai atuar apenas naqueles processos em que haja interesse de incapaz. É o processo civil moderno já nos mostrando aquele hábito, né, do Ministério Público de só atuar na área de família em processos que haja conflito de incapazes. Quando não tem conflito de incapazes, pode até buscar a seara extrajudicial, né, quando não há interesse de incapaz, aliás, você pode fazer até extrajudicialmente, divórcio consensual, inventário extrajudicial, sem presença do Ministério Público, e eles nem têm opinado. E esse comportamento deles de não opinar em matérias onde não haja interesse de incapaz foi trazido agora para o Código para que eles falem somente nessas questões e, no caso de acordo, antes da homologação do acordo. É o que diz o artigo 698 do nosso novo Código de Processo Civil. Por fim, esse procedimento especial do artigo 693 e 699, ele traz no artigo 699 uma regra falando sobre processos que envolvam abuso ou alienação parental e o depoimento do incapaz. Em processos que envolvam abuso ou alienação parental, a oitiva do menor será realizada pelo juiz, continua sendo realizada por ele, contudo, acompanhado de um especialista, normalmente um psicólogo, né? O psicólogo judicial vai acompanhar o juiz para que possa se buscar, se apurar a verdade dentro daquele contexto, né? Há uma crítica quanto a isso, porque algumas áreas, sobretudo da psicologia, elas acham que a presença do juiz inibe, né, a manifestação do incapaz, fazendo com que, muitas vezes, o depoimento não seja um espelho da realidade. Eles falam em depoimento sem dano, que seria feito por um profissional e depois entregue ao juiz. Mas o Código não avançou nesse sentido. Continua sendo realizado pelo juiz, assistido pelo profissional. Essas são as modificações, os apontamentos sobre esse procedimento especial previsto na parte especial do Código de Processo Civil sobre essas ações de família. Esse procedimento aplicável a essas ações contenciosas. O Código trouxe também algumas alterações na parte da execução. No nosso Código de 73, nós trabalhamos, e eu trabalho assim, e os colegas também, com execução, com possibilidade de prisão civil, de acordo com o artigo 733, para as 3 últimas parcelas vencidas, e as anteriores, nós trabalhamos com o cumprimento de sentença de acordo com 732. Isso é o que tem sido feito hoje em dia.
no que diz respeito à execução de alimentos, seguindo até a regra estabelecida na súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que as prestações de alimentos que levam à prisão civil são apenas as 3 últimas, vencidas antes da propositura da demanda, e as vincendas, as que forem vencendo durante a tramitação processual. O novo Código de Processo Civil, ele traz o cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. No artigo 528 e seguintes. E lá existem algumas modificações. Lembrando vocês que nós estamos tratando aqui de cumprimento de sentença. Não estamos falando ainda, apesar de ser a mesma sistemática, o mesmo procedimento, em quase todo o seu conteúdo, para o acordo extrajudicial que nós podemos fazer como defensores públicos. O acordo realizado entre as partes, referendado pelo defensor público, ele é um título executivo extrajudicial. E aqui nós estamos tratando da sentença judicial que fixou alimentos, por enquanto. E as modificações são as seguintes. Primeiro, a possibilidade de protesto da sentença. É algo que já existia, de acordo com legislação própria, que agora vem explicitado no Código de Processo Civil, é a possibilidade de protesto da sentença quando o executado é citado para pagar, comprovar que pagou ou justificar a impossibilidade de pagar. Se ele se omite, a sentença poderá ser protestada. O prazo de prisão, e esse protesto, meus amigos, só para ilustrar, ele será realizado de acordo com o artigo 517 do Código, lá que trata disso. Lá fala sobre protesto de sentença, que se aplica também à sentença que fixou alimentos. Em seguida, o Código estabelece agora o prazo de prisão, que já havia uma divergência, havia algumas questões, porque a lei de alimentos fixa prazo de prisão de até 60 dias, e o código anterior é de 1 a 3 meses, e aí o código veio agora e estabeleceu, de acordo com o código atual, o novo código também fala prisão de 1 a 3 meses. Né? E regime fechado. Havia um trabalho de algumas correntes dentro do legislativo para que a prisão fosse em regime semiaberto, mas isso não passou lá no Congresso Nacional. Continua sendo em regime fechado, em ambiente separado dos demais presos. Né? É assim que vai ser. Qual é o débito alimentar que autoriza a prisão? Ficou explicitado. O legislador copiou a súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça e trouxe ela lá para o nosso código, no artigo 528, aliás, parágrafo 7º. As prestações de alimentos que admitem a prisão são as 3 anteriores à propositura, mais as vincendas. Vejam vocês que o legislador ele não fala, ele não impede a cobrança pelo rito do 528 de pensões pretéritas. Eu tenho um entendimento um pouco diferente, até para não favorecer muito o executado, principalmente quando ele está do outro lado da demanda. Porque isso favorece o devedor. Isso prejudica o credor da prestação alimentícia. Não há impedimento legal para que eu cobre, por exemplo, 1 ano de pensão e peça a prisão dentro do rito do 528. O que o legislador diz, o que a súmula diz, é que as prestações que admitem prisão são as 3 últimas, mas ele não diz que eu só posso cobrar as 3 últimas. De modo que eu posso cobrar. E isso aí atende ao princípio de celeridade, efetiva realização da justiça, economia processual, porque se o executado é citado e paga toda a dívida, está solucionada a questão, está satisfeita a pretensão do autor. Se ele não paga, o próprio advogado dele ou o defensor público que o assiste vai dizer, olha, você pode pagar essas 3 últimas aqui, mais a que venceu depois da propositura, a gente evita a prisão. E o resto, você vai converter o rito
em cumprimento de sentença e vai seguir normalmente no mesmo processo, sem ter necessidade de propor uma nova demanda, sem ter necessidade de seguir com uma nova demanda. Ainda a possibilidade de desconto em folha. O Código trouxe, a Lei de Alimentos, ela falava em desconto em folha de prestações vincendas. E o novo Código traz a possibilidade de descontar também prestações vencidas de alimentos. O que já venceu, desde que o desconto das vincendas, né, do que vai vencer, daquela pensão mensal, e das vencidas não ultrapasse 50% da remuneração líquida do executado. Esse rito se aplica aos alimentos tanto provisórios quanto aos alimentos definitivos também. Como eu disse a vocês, esse rito ele é previsto para a sentença que fixa os alimentos. Contudo, o artigo 911 ele traz também a execução do acordo extrajudicial que estabelece o valor dos alimentos. E aí isso é importante para nós como defensores, que podemos, dentro de um contexto extrajudicial, referendarmos um acordo estabelecido entre credor e devedor de alimentos, e esse acordo ele tem eficácia executiva, tem força executiva. Como nós vamos executar este acordo? O artigo 911 ele faz remissão ao 528, dizendo que nós vamos aplicar a execução de alimentos em título extrajudicial as mesmas regras do cumprimento de sentença lá do artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Dentro da consensualidade, dentro dos procedimentos de jurisdição voluntária, o Código também, ele trata de alguns procedimentos, como divórcio, separação, extinção de união estável, consensuais, e também da alteração do regime de bens. Lembrem-se, aquele procedimento do artigo 693 a 699, ele trata das ações de jurisdição contenciosa, ações onde há conflito. E o Código ele trata no artigo 731 e 732 de divórcio, de separação, de extinção de união estável, consensuais. Procedimento judicial dessas ações. Lembrando tudo aquilo que eu disse sobre a separação. Existe, não existe, fica aí, né, aquela discussão sobre a volta da separação ou não. Qual foi então a novidade que o Código trouxe? O fim da audiência dos cônjuges. Hoje em dia, dentro dessa dinâmica e da rapidez com que as coisas acontecem, os juízes já não têm mais ouvido as partes no caso de divórcio. Eu me lembro quando eu iniciei como defensor público, era quase um calvário, uma separação ou um divórcio consensuais, porque o juiz ouvia as partes em separado, longe do advogado, depois elas eram encaminhadas ao promotor, que era o curador do vínculo, e conversavam com ele em particular também, e aí para depois ser homologado. Hoje em dia não, hoje os divórcios que a gente faz, você pega a assinatura das partes dos interessados na inicial e é decretado imediatamente, sem audiência, sem maiores delongas. E o Código veio, né, ele encampou essa ideia e acabou com aquela audiência dos cônjuges que existia tanto no Código de 73 quanto lá na lei do divórcio. A partilha continua podendo ser posterior ao divórcio também, não há necessidade, se não houver acordo sobre partilha, depois faz ela de acordo com o rito da partilha. E há ainda previsto no novo Código, aquilo que nós tínhamos no Código anterior, que é o procedimento extrajudicial do divórcio consensual, mas aí é uma novidade, porque o nosso Código atual ele diz que as partes poderão optar pelo divórcio extrajudicial quando não tiverem filhos menores ou incapazes.
E o novo código restringiu um pouco a aplicação dessa regra, dizendo que o casal não pode ter filhos incapazes, o que inclui os menores, né, ou nascituro. Havendo nascituro, também não é possível mais a realização do divórcio extrajudicial. Lembrando que a escritura pública de divórcio consensual, ela, de acordo com o código atual, ela serve para registro tanto na serventia civil quanto na serventia de imóveis. Ela é levada a registro no registro civil, no registro de imóveis. De acordo com o novo código, ela pode ser levada a registro onde for necessário a todas as serventias e serve inclusive para levantamento de valores em instituições financeiras. Há uma abrangência maior quanto aos efeitos dessa escritura pública de divórcio. Posso utilizá-la até para levantar valores em instituições financeiras. Um outro procedimento, também de natureza consensual, é o procedimento da alteração do regime de bens. O nosso Código Civil, a partir de 2002, ele possibilitou a alteração do regime de bens entre os cônjuges. E o Código de Processo Civil, seguindo a mesma linha, veio regulamentar essa alteração, que deve ser consensual e requerida em petição fundamentada, apresentada ao juiz pelos interessados. Não é mudar o regime de casamento porque nós queremos. Tem que haver um fundamento, tem que haver um motivo justo e legítimo para essa modificação. Como é o procedimento? O requerimento é apresentado em petição fundamentada pelos interessados. O juiz, ao receber o requerimento, ele vai intimar o Ministério Público e vai determinar a publicação de edital, comunicando, né, à comunidade em geral a intenção dos interessados quanto à modificação desse regime de bens, para dar publicidade. E, nesse sentido, as próprias partes interessadas elas podem sugerir ao juiz outros meios de publicação dessa intenção, desse edital. Além da publicação no Diário Oficial, eles podem sugerir, por exemplo, que aquela intenção, aquele edital seja publicado em algum site, seja publicado no Facebook, para que todos saibam, né? E assim por diante. E, após essas providências, o juiz vai proferir uma sentença passados 30 dias da publicação desse edital. Essa sentença, uma vez transitada em julgado, ela leva à expedição de um mandado de averbação, que vai ser averbado no registro civil, no registro de imóveis e também no registro de empresas, se os cônjuges forem empresários. Por fim, nós temos a interdição. Também teve algumas modificações previstas no artigo 747 a 758. A primeira modificação diz respeito à legitimidade. Foi incluído o companheiro. Nós vamos ver o Código Civil e o Código de Processo Civil atuais não falam no companheiro, mas o companheiro foi incluído. E uma inclusão interessante que nós vivenciamos todo dia no nosso trabalho de defensor público é a inclusão de um novo legitimado para requerer a interdição. Foi incluído como legitimado o representante de entidade de acolhimento. Nós tínhamos alguma dificuldade, porque muitas pessoas estão acolhidas em asilos, conferências vicentinas, em casas de repouso, e não tem um familiar para promover a interdição. E normalmente quem promove a interdição é o responsável pela casa de acolhimento, que é responsável por aquela pessoa. E a lei veio explicitar essa legitimidade, fazendo com que seja um dos legitimados também para poder requerer essa interdição. A petição inicial ela vai narrar a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, ou, no caso, praticar os atos da vida civil. A interdição pode ser por impossibilidade de administração de bens ou pela prática de atos da vida